Olá, senhoras e senhores. Um complemento, talvez, de que quando a Espanha se aproveita da fragilidade do Império Espanhol, a Holanda se aproveita da fragilidade do Império Espanhol e proclama sua independência e, consequentemente, vai invadir o Brasil, Portugal faz a mesma coisa. E daí, em 1640, uma das famílias mais nobres de Portugal, a família de Bragança, assume o poder e dá início a uma nova dinastia real em Portugal, a dinastia de Bragança. E agora vamos então ao que interessa. Os holandeses no Brasil. Como é que eles conseguiram fazer isso? Como foi feita a invasão? Como dominaram? Por que esse personagem, Maurício de Nassau, é tão importante? E por que governou tão pouco tempo? E por que depois foi demitido? E foi instalado, então, o Conselho Militar. E, principalmente, por que é que, infelizmente, nós utilizamos uma expressão didática, a expulsão dos holandeses de Pernambuco, se, na prática, não houve nenhuma expulsão, e sim uma rendição, e mesmo rendidos, não saíram, em parte, sem receber uma indenização de Portugal. Por quê? Porque enquanto estiveram aqui, investiram pra caramba. O Nordeste holandês se tornou a janela econômica do mundo. Mas, vamos ver passo a passo. Impressionante a presença holandesa no Brasil, 1630 a 1654. Os senhores percebem aqui que quem eram os holandeses em relação aos espanhóis e portugueses que estavam aqui, porque em 1630 era a União Ibérica. Por que eu estou colocando que os holandeses, para os portugueses, eram inimigos 3 vezes? Primeiro, vamos acompanhar. Eram inimigos porque eram invasores. Ora, todo invasor é inimigo. Segundo, aí é bronca. Eram calvinistas. Calvinistas absorveram o discurso de João Calvino, cujos princípios eram o de predestinação e de prosperidade. Então, quem, afinal de contas, eram os calvinistas? Aqueles que estavam prosperando. Quem eram? A burguesia. Quem é que estava aqui? A nobreza espanhola e portuguesa. Na Europa, disputa pelo poder, principalmente por causa da reforma religiosa. A nobreza e a burguesia. Imagine eles se encontrando aqui. E ainda, Portugal e a Espanha, defensores da Igreja Católica, estão sendo invadidos pelo inimigo número 1. Burguesia e calvinistas, ou seja, protestantes.
E, finalmente, inimigo número 3, os holandeses. O que é que interessa? Era burguesia. O que é que interessa à burguesia? Investir. O que é que aconteceria? Como aconteceu com o Nordeste invadido pelos holandeses. Investiram, desenvolveram e prosperaram. O que até então aconteceu com o sistema colonial português e espanhol no Brasil? Destruíram e roubaram. Porque apenas vieram para usufruir. Vejamos então todo o processo. Os senhores pelo mapa podem observar que tudo isso era a União Ibérica. Aqui a linha do Tratado de Tordesilhas. Quando os holandeses invadem, vamos acompanhar a animação. A primeira tentativa de invasão, 1624, 25, deu certo? Não. Por que não deu certo? Porque a Holanda não tinha nem 30 anos como um país independente. A Holanda ainda não tinha restaurado a sua economia porque as raízes da sua economia estavam no Brasil. Então, facilmente, a esquadra espanhola, com a ajuda dos portugueses, deu uma surra nos holandeses em Salvador. Além de ser Salvador a capital da colônia, obviamente possuía estratégias de defesa espetaculares. O que acontece com os holandeses quando acompanhamos o mapa? Quando eles são, então, expulsos de Salvador. Eles voltam com o rabinho no meio das pernas para a Holanda? Não! É burguesia, não é aristocracia rural, não. O que interessa? Investir. Para onde eles foram pelo mapa? Para a América Central. Por que foram para a América Central? Observe bem na animação. Porque na América Central, justamente, nas Antilhas ou pelas Antilhas, estavam passando as rotas marítimas dos espanhóis que investiram pra caramba nesse momento histórico na extração da sua maior riqueza na América, que era o ouro, para poder recuperar o seu império, que entrou em decadência, que faliu. O que os holandeses foram fazer na América Central? Vieram praticar a pirataria, atacar e roubar os navios que já eram inimigos perfeitos dos espanhóis, atacar os navios carregadíssimos de ouro e roubar o ouro dos espanhóis. Será que em 5 anos não conseguiram juntar ouro suficiente para preparar uma definitiva invasão no Brasil? E agora, pelo lugar mais poderoso economicamente, que era Pernambuco, Pernambuco era a gente, e principalmente do ponto de vista econômico, mas também nas suas revoluções libertárias. Observemos, então, a segunda invasão holandesa se dá 5 anos depois em Pernambuco. Mais especificamente, Olinda, que era centro da economia açucareira. Mas, por que eles não vieram diretamente para Olinda e sim resolveram vir pelo norte de Olinda, pela praia de Pau Amarelo? Quer entender a estratégia dos holandeses?
espera aí, se os holandeses tinham monopólio da produção de material náutico no mundo, na Europa, no mundo, será que os holandeses entendiam do mar? Tinham conhecimentos marítimos? Óbvio que sim. Então vamos ver a inteligência dos holandeses. Um documento original, porque a Companhia das Índias Ocidentais deveria tentar tirar do rei da Espanha a terra do Brasil. Isso desde 1923. Aqui a carta original, defendendo, obviamente, a conquista do Brasil. Os holandeses já tinham bastante conhecimento sobre o Brasil e principalmente seu litoral. Aliás, o litoral que se assemelhava, do ponto de vista topográfico, bastante com o litoral da própria Holanda. Então, isso daqui para eles era ouro achado. Podemos observar, por exemplo, como se deu, então, a conquista de Pernambuco. Vamos simular aqui toda a ação e eu queria que os senhores agora realmente aproveitassem a animação. Nós temos aqui Pernambuco. Claro que Pernambuco, naquela época, possuía uma extensão enorme, os senhores já sabem. Ao norte nós temos Paraíba, ao sul Alagoas. E, lógico, no leste, ao leste, o Oceano Atlântico. Vejam bem quantos dados, quanto contexto é necessário a gente conhecer para entender por que os holandeses não só invadiram, mas tiveram grande facilidade na invasão de Pernambuco, que era a maior potência econômica no Brasil nesse momento histórico. É porque estamos falando dos holandeses, estamos falando da burguesia, estamos falando dos conhecedores dos mares. Vamos lá? Quais são as informações que nós vamos precisar ter para entender? Mais ou menos no centro do litoral de Pernambuco estava Olinda. O que era Olinda? Olinda tinha título de vila. Portanto, era o local povoado, porque ela, e só ela como capital, poderia ter, ou como tinha, a Câmara do Senado, Câmara dos Vereadores. E também era a sede do governo da capitania. Será que estava bem organizada até em termos defensivos e militarmente? Segundo dado que nós precisamos conhecer. Ao sul de Olinda, nós temos Recife. Só que, na época da chegada dos holandeses, qual era a cara do Recife? Mangue. Mangue. No meio do mangue, talvez meia dúzia de pescadores vivendo em cabanas para garantir a sua sobrevivência. Completamente despercebíveis. Terceiro dado que nós precisamos ter. A Praia de Pau Amarelo. Observem bem a observação que eu coloquei. A Praia de Pau Amarelo era uma praia virgem. Quando eu digo virgem, é porque ninguém ainda entrou. Quer dizer, que ela nem era habitada pelos portugueses, nem era habitada pelos índios. Portanto, uma praia completamente nativa, sem ninguém.
E daí, da Praia de Pau Amarelo para Olinda, é um pulinho sem obstáculos. Porque não tinha ninguém. Agora vamos aos detalhes. Está lembrado quando na primeira aula eu disse que a história é a única ciência que precisa do conhecimento de todas as ciências? Vamos lá. Aqui a gente vai precisar conhecer oceanografia. Aqui a gente vai precisar conhecer geografia física, ou seja, o relevo, e assim sucessivamente. Vamos acompanhar. Nós vamos ainda precisar conhecer este lugarzinho lindinho, chamado de Arraial Bom Jesus, que ficava mais na parte interiorana, como os senhores podem observar, entre Olinda e Recife. Sendo que Recife é uma área plana, Olinda é uma área elevada. Arraial Bom Jesus, não era Recife? No Mangue, plano. É no Arraial Bom Jesus que existia justamente o quartel-general do Exército Português. Por quê? Porque, senhores, observem, se tudo isso ao redor era mangue, então, do ponto de vista estratégico, quartel-general do Exército Português, ele estava perfeito, ou melhor, numa localização perfeita. Ninguém achava? Aparentemente. Nós vamos precisar ainda conhecer esse rapaz aqui, Calabar. É justamente um daqueles miseráveis pobres pescadores que viviam nos mangues do Recife. E nós vamos precisar conhecer esse personagem, senhor Albuquerque, que era, na época, então, o governador de Pernambuco, que tinha o seu quartel-general no Arraial Bom Jesus, mas vivia em Olinda, óbvio, era governante da capitania. E agora, os dados oceanográficos. Pô, o que tem a ver? Tem tudo a ver. Primeiro, como se apresentava o litoral da Praia de Pau Amarelo ao norte de Olinda? De uma forma figurativa. Aqui nós temos a praia e aqui o encontro da praia com o mar. O nível do mar azul e aqui, claro, a parte submarina dando continuação à praia. Por isso que, quando você estiver na Praia de Pau Amarelo, e principalmente na época da maré baixa, você pode adentrar na praia e pode ir caminhando lá para dentro à vontade. Por quê? Porque esse litoral, ou essa estrutura submarina, ela é suave. Agora, vamos para o contraste. E o litoral do Recife, como se apresentava? Pelo desenho já dá para perceber. Observemos a praia e o encontro com o mar, nível do mar, só que no encontro com o nível do mar, a descida da praia é violenta, é brusca, é profunda. Daqui podemos tirar duas conclusões muito fáceis. Qual desses dois litorais é mais fácil para a navegação? Claro que Recife. Por quê? Porque o navio pode chegar, os navios, inclusive de grande porte, podiam chegar até a praia,
até o litoral, até o local. Já a Praia de Pau Amarelo, não. Se fossem enormes embarcações, elas teriam que aportar no meio do mar para depois, através, ou serem rebocados, ou através de pequenos navios, teria que ser feito todo o transporte. Estamos falando da invasão de quem? Dos holandeses, aonde? Em Pernambuco, que tinham extraordinários conhecimentos marítimos. Qual vai ser a estratégia dos portugueses e qual vai ser de um lado e qual vai ser a estratégia dos holandeses do outro lado? Simples. O que os portugueses achavam? Pelo conhecimento que tinham sobre os holandeses e seus conhecimentos marítimos, que os holandeses iriam invadir e atacar Pernambuco pelo Recife, claro. Condições marítimas espetaculares para os navios e, eventualmente, uma guerra naval. Olinda é um local super elevado. Então, lá de cima, Recife plano. Então, lá de cima de Olinda, por detrás dos morros, eu poderia preparar uma estratégia para, quando os navios holandeses viessem, atacaria, bombardeava. E se assim tivesse acontecido, jamais os holandeses teriam ocupado Pernambuco. Só que nós não estamos falando da imbecil nobreza portuguesa. Nós estamos falando da super, mega, hiper inteligente burguesia holandesa. Vamos acompanhar, desculpe, o processo. Os holandeses, qual seria o seu caminho? Atacar pelo Recife. Assim pensavam os portugueses. Só que do outro lado, o que os holandeses pensavam? Que os portugueses pensavam que eles, os holandeses, iriam atacar pelo Recife. Observem mais. O que então os portugueses fazem? Por detrás das elevações, montam o seu esquema de defesa e, ao mesmo tempo, de ofensiva para a frota holandesa. Só que o que é que a frota holandesa faz? No lugar de ir para o Recife, muda completamente a manobra, rápido, vai para o Pau Amarelo, mesmo com o litoral não favorável, deu tempo suficiente demais para desembarcar em Pau Amarelo, caminhar para Olinda e pegar o exército português estrategicamente errado, que estava no meio do caminho para se colocar pelo lado sul de Olinda para se defender diante da invasão holandesa. Só que já era tarde demais. Resultado, quando os holandeses entram em Olinda, encontram o exército português no processo do deslocamento. Então foi muito fácil dominar o exército português. Apavorado, uma parte do exército desce para a região plana e vai se esconder no quartel-general português no Arraial Bom Jesus. O que os holandeses não perceberam. Por isso seguiram para Recife. Em Recife não encontraram nada, só mangue. O que foi que aconteceu com essa parte do exército português? É claro que os senhores sabem que numa conquista militar,
existem as pessoas que são assassinadas, mortas, mas que também existem as pessoas que são presas. Porque ao inimigo interessam as informações que esses presos podem passar justamente. No meio desses presos, quem foi? Calabar. Que conhecia muito bem a topografia toda, porque ele pescava e vendia os seus peixes por Olinda, inclusive no quartel-general e assim por diante. Então ele sabia muito bem toda a estrutura. Os holandeses voltam para Olinda, começam as interrogações. Está lembrado que uma parte do exército fugiu para Arraial Bom Jesus? Começam as interrogações. O que foi que aconteceu com essa parte do exército português? Um dos interrogados que foi preso é Calabar. Os holandeses vieram para cá com um monte de ouro. Está lembrado? Estavam roubando dos navios portugueses nas Antilhas. Imagine, colocam Calabar na sua frente, um monte de ouro na cara dele, começam a fazer a jogada. Calabar, quem és tu? Sou pescador, o que você faz? Pesco peixe. Óbvio. Sim, mas o que você faz com peixe? Eu vendo. Aonde? Em Olinda. Aonde mais? Tomou um bocado de ouro. Agora diga. Calabar, na época dos portugueses, era um miserável, um desgraçado. Nunca Portugal deu mínima chance, oportunidade. Nunca se preocupou. Vivia na miséria, como pescador. De repente chega o inimigo holandês e lhe oferece ouro. Oferece condições de vida superiores do que os portugueses, que pelo contrário. Essa é a nossa herança que os filhos da mãe, os portugueses, deixaram para nós até hoje. Por isso que até hoje a classe social dominante que veio de Portugal e tem o monopólio do poder, nos domina e explora. O que Calabar faz? Dá tudo que sabia para os holandeses. O que os holandeses fazem? Toma, esse ouro é teu. Pô, peraí! O inimigo me condicionou melhores chances de vida. E o outro só fez me desgraçar. Foi traidor? Para quem? Para miseráveis conquistadores portugueses? E o que foi que eles deram para ele? Calabar conta toda a história, recebe seu ouro e se manda para Alagoas. Hoje, local chamado de Porto Calvo. Lá, muitos pernambucanos, senhores do engenho, possuíam os engenhos. O que Calabar faz com o dinheiro que recebe dos holandeses? Compra um engenho. Virou o senhor do engenho. Mas o que mais acontece? Ele contou que dos morros de Olinda,
seria facilmente bombardear o Arraial Bom Jesus. E é isso que os holandeses fizeram. Quem estava no Arraial Bom Jesus escondido? Albuquerque com meia dúzia de soldados. O que é que Albuquerque ainda consegue? Fugir! A fuga dele não foi fácil, não. Pô, bicho, fugir pelo mangue para chegar até Alagoas não foi fácil, não. Só que a família de Albuquerque tinha também os engenhos em Alagoas. Resultado, Calabar e Albuquerque se tornaram senhores do engenho. Ou melhor, Albuquerque já o era. É claro que existiam bordéis onde os senhores do engenho adoravam se encontrar. Num desses encontros se encontraram Calabar e Albuquerque. Só que até então não se conheciam. Pobre é uma desgraça. Porque não fica na dele, se amostra. Numa cachaça bem violenta, Albuquerque pergunta a Calabar, e aí essas suas terras, foi herança, o que foi, tudinho aí, Calabar, com gosto de gás e orgulho, diz, fui eu que contei aos holandeses, pá, miserável, desgraçado, traidor, mata Calabar. Algumas observações. Na segunda invasão holandesa no Brasil, que se deu início em 14 de fevereiro de 1630, portanto em Pernambuco, quando chegou à vista de Pernambuco, uma frota batava composta por N elementos da Marinha, Verdenburg, general que liderou, quando desembarcou justamente em Pau Amarelo. O que os senhores podem observar? As embarcações grandes, mais distantes do litoral, e aqui as embarcações pequenas, de acordo com o relevo que eu contei aos senhores. Aqui uma nova imagem, mais claro, ou embarcações grandes ou embarcações pequenas aqui pelo litoral. Ainda, novamente, só que aqui ó, embarcações pequenas, embarcações grandes mais distantes do litoral, já próximo à vila de Olinda. Tem uma coisa muito interessante que os holandeses perceberam justamente porque o litoral brasileiro parecia muito com o litoral da Holanda. E esta é uma paragem, Recife, da qual se pode conquistar todo o Brasil. Porque daqui se pode dominar e manter o Brasil todo com poucos gastos. Arruinar a navegação do inimigo Portugal e Espanha na costa e atrair os habitantes à mútua amizade e aliança. Esse texto podem colocar tranquilamente como enunciado da questão para você identificar com as circunstâncias históricas. Mas o que mais expressa esse texto? Quem fala isso? Holandeses. Quem são os holandeses? A burguesia. O que interessa a burguesia? Investir. Pô, que chance a gente perdeu de hoje sermos uma área super, mega, hiper investida. Mais uma imagem ainda da época dos holandeses. Quando a expansão, em 37, os senhores podem verificar, apenas esta pequena parcela do litoral é conquistada,
Depois de 38 a 54, o resto do Nordeste conquistado pelos holandeses. Ainda mapa de Olinda e Recife do astrônomo holandês Goliath, para a época é um espetáculo. E, finalmente, o governo de Maurício de Nassau. O que Nassau fez? Recuperou, desenvolveu e prosperou. Até hoje eu escuto os políticos falando: vamos recuperar a economia brasileira, vamos recuperar o Brasil, vamos recuperar. Pô, meu irmão, quando é que vão começar a desenvolver? Se há 500 anos estão recuperando. Imagine quando é que vão proporcionar a prosperidade. É porque é terrível herança espanhola, portuguesa, perdão. Com os holandeses seria bem diferente. Como? A gente se vê no próximo. Tchau, gente. Até a próxima.